Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5 também. Nós, já há algumas semanas, começamos a lermos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde Jesus ensina o Sermão da Montanha, e aonde inicia também sobre as bem-aventuranças. Nós já falamos sobre duas bem-aventuranças, e hoje nós vamos falar sobre uma terceira. Jesus diz bem-aventurados pobres em espírito e também bem-aventurados que choram. Hoje nós vamos ler o versículo 5, que diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Pode sentar, meus irmãos. Hoje eu só não uso nesta leitura a versão da NVI, que eu gosto muito, muito boa leitura, mas na NVI ela vai traduzir bem-aventurado os humildes, mas a palavra utilizada aqui no grego é a palavra praus, que realmente é manso. A mesma palavra praus é utilizado em Mateus capítulo 11, quando Jesus diz: aprendei de mim que sou manso, é usada essa palavra, e não a palavra tapeinos, a qual a NVI traduziu para essa expressão. Meus amados, dentre todas as virtudes mencionadas aqui na Bíblia, parece que Jesus ele quis destacar duas virtudes: a mansidão e a humildade. Eu entendo, meus amados, também que nós estamos num tempo que é um tempo de conquista. Deus está nos conduzindo a um tempo de conquista nas casas de paz, através das casas de paz. E eu entendo que nós precisamos passar por um treinamento, por uma preparação, por causa do reino. E muitas vidas, muitas pessoas, e vai exigir também de nós mudança, vai exigir de nós transformação, e esse é o propósito da palavra de Deus, é não nos deixar acomodados e da mesma maneira e forma, mas aí mudando. Assim como uma criança que vai sendo ensinada pelos seus pais e educado pelos seus pais com relação a respeito, comportamento e outras coisas, Deus, como nosso Pai, no momento que Deus torna a ser o nosso Pai, no momento que nós nos tornamos filho, através daquilo que diz lá em 1 João, que diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a todos quanto receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Então o comportamento vai mudando. E eu entendo que esse comportamento, a nossa vida, porque Deus está nos levando a um nível de maturidade, e Deus quer nos levar a um nível de crescimento, amém? Então, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados, ou muito felizes são os mansos. E a promessa é porque eles herdarão a terra. Meus queridos, vamos entender que quando um reino, por exemplo, ele ia invadir uma outra terra para aumentar o seu reino geograficamente, politicamente, eles entravam com guerra, com instrumento de armas, para poder ter poder sobre aquela nação. Era usada a força, era usada a violência, era usada a guerra, pessoas morriam, e eles tinham que se impor sobre a nação a quem eles conquistavam. Jesus agora vai começar o seu reino. A própria oração que Jesus ensinou do Pai Nosso: venha a nós o seu reino. E a Bíblia diz também que nós devemos pregar a mensagem do reino. É um reino. Só que esse reino, Jesus vai dizer que a característica que nós temos que ter é a mansidão. Parece que assim, conquistar um reino, mas com mansidão. Como assim? Parece que ele é contrário, exatamente ao contrário daquilo que se deve fazer para conquistar um reino. E aí Jesus vai falar sobre mansidão, que nós precisamos ser mansos. Para termos o segredo da felicidade, ser manso. Como assim manso? Não é. Casamento, às vezes está um problema dentro do lar. Não se entende ninguém dentro do casamento. Cada um quer mostrar o seu lado, eu tenho razão. O outro, não, eu é que tenho razão. E aí começa a briga e a discussão. E aí Jesus diz o seguinte,
Bem-aventurados os mansos, deles é o reino, deles é a terra. E nós vivemos, irmãos, aquele momento assim, ó, que as pessoas andam estressadas, pessoas estão destemperadas, as pessoas estão vivendo com os nervos à flor da pele. Em casa é um estresse, no trabalho é um estresse, faculdade é um estresse, o cursinho é um estresse, da escola é um estresse. Vivemos um mundo de estresse. E a Bíblia diz o seguinte, ó, sejam mansos. Jesus vai ensinar que precisamos ser mansos. E desde quando alguém diz, não, eu não vou ser manso coisa nenhuma. Ninguém quer ser manso. Parece que para a gente se impor e ser alguém, não pode ser manso. Mas aí Jesus vai ensinar o que a gente chama da contracultura. Diferente da cultura do mundo. A cultura do mundo é o seguinte, eu tenho que me impor, eu tenho que brigar, eu não tenho esse negócio de ser manso não. Aí Jesus vai dizer o seguinte, feliz é quem é manso. E quem é manso vai herdar a terra. Muito difícil e talvez muitos nunca vão entender Jesus e nunca vão entender o Evangelho. Porque a cultura que nós vivemos no mundo não é ser manso. Eu tenho que ser bravo mesmo. Eu tenho que extrapolar mesmo. Eu tenho que mostrar que eu é que mando, que eu é que dou ordens, que eu é que sou o maioral, eu é que sou o grande. Aí Jesus vai dizer o seguinte, bem-aventurados os mansos. Meus amados, as pessoas vivem assim, essa cultura errada, e agora essa semana também foi drástico aqui no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Pinheiro Machado, em que uma filha de 12 anos mata a sua mãe, de 37 anos, porque a mãe diz o seguinte, não quero que tu namore um rapaz, né, um homem já formado, 16 anos, 2 crianças, 2 adolescentes. E a mãe disse, olha, não quero, pela investigação, a menina e o rapaz, né, a menina, a filha de 12 anos, o rapaz de 16 anos, que são os culpados de ter matado ela e ter enterrado no pátio de casa. Meus amados, nem com 15, nem com 16. Eu digo sempre assim, quem ensina os filhos são os pais. Os pais é que têm que ensinar com relação à idade. Como pastor, eu oriento e gosto de ensinar. Que não tem ainda uma maturidade para assumir um relacionamento, nem com 13 anos, nem com 14. Sempre ensinei, sempre vou ensinar, a autoridade são os pais, que as meninas devem pelo menos terminar o ensino médio. Tem um pouco mais de maturidade, para assumir um compromisso, uma responsabilidade. O rapaz tem que ter no mínimo uma carteira profissional assinada. E digo para vocês, meninas, se o rapaz pega um serviço hoje, amanhã está na outra empresa, amanhã na outra empresa, não para nem 3 meses numa empresa, te prepara para passar fome e dificuldade, para ter que sustentar. A pessoa não gosta de um trabalho, não gosta de um emprego, tudo que emprego é um problema. Tudo que é problema tem defeito. Então pensa bem. E digo também mais, se o rapaz é violento, que bate na mãe, bate no pai, você menina vai casar, vai apanhar dele quando casado. E digo mais, se tem planos, se o filho falar mal do pai e da mãe, certo? Quando casar vai falar mal da esposa. Somos o reflexo dentro da nossa casa. Então, meninos, meninas, tenham paciência, esperem o tempo para a maturidade, para assumir um relacionamento, para ser uma coisa séria. Casamento não é brincadeira. Casamento não é para menino, não é para guri. Certo? Porém, meus amados, os pais é que são autoridades sobre os filhos. Mas, como pastor, eu oriento desta maneira sempre. Ok? Meus amados, mas vamos para a palavra. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Uma história que eu estava lendo a respeito de um camponês, que ele encontrou uma lâmpada mágica, que ele levou para a casa dele. Quando coloca dentro da casa, tudo que está dentro de casa, do interior da casa, começou a transformar-se em prata. E eu entendo, irmãos, que realmente no reino é assim. A mudança ela começa de dentro para fora. É do interior que vai começando a mudança e a transformação começa de dentro para fora. E é um problema com relação à palavra manso, que para muita gente manso lembra uma fraqueza. Mas ser manso é totalmente o contrário. Ser manso não é uma fraqueza. Ser manso, meus amados, ele é uma virtude.
O que Jesus está ensinando com relação a essa palavra manso? Para nós aprender o que é essa palavra manso, nós temos que aprender o que não é ser manso, o que não tem a ver com mansidão que Jesus está se referindo. Então, meus amados, vamos mostrar o que não é manso. Primeiro, não é fruto apenas de uma personalidade. Não apenas de uma personalidade. Se assim, então, o melancólico, o fleumático, ele é manso. Mas um sanguíneo, um colérico, ele não tem nada a ver com manso. Mas não é isso. Meus amados, também não é algo genético. O pai dele era mansinho, assim, era calmo, então ele também é calmo, nasceu que nem o pai dele. Não tem nada a ver com a genética. Também não é fruto de uma pressão externa, tipo assim, o rapaz fez uma coisa, aprontou, e aí a polícia vai pegar ele, ou a vizinhança vai pegar ele, alguém vai pegar ele, e vai passar, né, uma surra nele. Então ele fica acuado num canto, quietinho, ele não responde para ninguém, ele não diz nenhum palavrão, e ele se acomoda num canto com medo de todo mundo. Não é por causa de uma pressão que a pessoa se torna manso. Não tem nada a ver com isso. Okay? Ser manso, irmãos, não é fruto de uma boa educação também. O pai ensinou assim. Não. O que Jesus está falando, irmãos, é muito mais do que isso. Ser manso é fruto de uma transformação dada por Deus. Dada por Deus e trazido pelo Espírito Santo. Dada por Deus e trazido pelo Espírito Santo. Amém? Amém? Muito bem. Então, meus irmãos, o que é ser manso? Irmãos, mansidão, que Jesus fala, é uma virtude. Também ser manso, irmãos, é uma transformação, pela qual Jesus vem morar no meu coração. E agora, morando no meu coração, Ele é rei na minha vida. E por causa disso, então, haverá uma transformação, um agir e o mover de Deus, certo? Meus amados, ser manso é uma mudança com a qual o Senhor Jesus, irmãos, Ele trata o nosso coração, a nossa vida e a nossa alma. A qual Ele deseja, o que Deus deseja fazer na nossa vida, irmãos? Realmente aquilo que é uma obra do Espírito Santo. É uma obra de Deus. Amém? Eu digo mais ainda, irmãos, ok? Além de ser o fato, ser uma mudança, uma transformação, ok? O que Jesus quer fazer em nós, irmãos, é algo muito mais. É quando, por exemplo, eu tenho direito, mas eu não uso esse direito à força dele. É quando eu posso, por exemplo, esmagar alguém e eu não esmago. Eu usei um exemplo no culto anterior, de um menino pequeno, e usei um irmão bem mais alto. Eu digo assim, os dois podem brigar? Podem. Só que o pequeno não consegue bater no grande. O grande tem força. O grande tem autoridade. O grande pode achatar, acabar, terminar com aquela pessoa. Mas ele não faz. Por que ele não faz? Ele não faz, irmãos, porque ele não quer. Mas força ele tem. Ele tem capacidade de surrar, de bater, mas ele não vai fazer isso. Por que ele não vai fazer? Porque ele está tendo misericórdia? Não, porque ele está usando a mansidão. Irmãos, é algo que Deus quer, é que Deus deseja encontrar na nossa vida, certo? É o que Deus deseja produzir em nós, irmãos, e é para um fim, é para um propósito. É quando eu tenho direito, por exemplo, de fazer alguma coisa, mas eu não quero usar aquele direito, por questão, irmãos, da nossa vida ser tratada. E eu digo, irmãos, que todo reino tem leis. Porém, quando essas leis eu entro para o reino de Deus, eu tenho que viver de acordo com essas leis. Um país é regido por leis. Um reino, ele é regido por leis que existem nele. E são essas leis que determinam. E aí Jesus vai falar o seguinte, o reino dele, a lei é mansidão, a qual nós precisamos ser usados por ela. Ok? Segundo aquilo que Jesus está ensinando no sermão da montanha, no sermão das bem-aventuranças. Então, irmãos, o ser manso tem um propósito. Qual é o propósito disso? Qual é o sentido pela qual Jesus está trazendo, está colocando para nós, para a nossa vida, irmãos? Meus amados, um propósito de Deus sim. E digo mais, ainda Gálatas capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão. E diz assim, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E aí vai dizer, irmãos, que bem-aventurado
são os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é, irmãos, não se refere apenas ser um manso, uma pessoa ser pacata, mas é o seguinte, eu posso fazer, mas eu não vou fazer. Eu tenho direito de fazer, mas eu não vou fazer. É algo assim que eu posso, digamos, bater na pessoa, eu tenho força, eu tenho músculo, mas eu não vou fazer. Eu posso, por exemplo, botar o meu vizinho na justiça, mas eu não vou fazer. Por quê? Podendo fazer, eu não faço. Não é a questão, eu não posso fazer, então eu não consigo fazer, mas eu fico me moendo no coração. É a capacidade, irmãos, que a gente tem, mas a gente abre mão, por causa do reino. Por causa do Senhor Jesus, que são os ensinamentos que o nosso Deus tem e aquilo que Ele traz. Ok? Não é apenas, irmãos, algo apenas de uma personalidade também, mas ele é fruto de uma transformação, para a gente cumprir o propósito, um propósito que Deus tem, um propósito de vidas, é um propósito do reino, para o propósito de Deus. A Bíblia vai falar a respeito de Moisés, que Moisés era um grande líder. E a Bíblia diz o seguinte, irmãos, que Moisés era o homem mais manso. Olha só, irmãos, número 12, versículo 3, diz, ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Esse Moisés, o mais manso, ele teve coisas que ele fez, ele quebrou as tábuas da lei. Mas o que vai nos mostrar, irmãos, mais superior ainda, o Senhor Jesus, em que ele diz o seguinte, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque é a base do reino, é a base da nossa vida. E aí o que Jesus pede, irmãos, para sermos mansos? Porque é base, irmãos, para o ID. É para nós cumprirmos um propósito de Deus, que é muito maior que os propósitos que existe, que tem e que está na nossa vida. Meus amados, Jesus, ele poderia ter matado os seus inimigos, mas ele não matou. Ele poderia ter destruído os seus inimigos, que ele não fez. O que Jesus faz? Nós vamos olhando na palavra de Deus, e nós, lendo a palavra de Deus, nós vamos descobrir, irmãos, que Jesus, no momento que ele está sendo crucificado, Jesus, ele faz uma oração ao Pai e diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele poderia ter eliminado. Ele poderia ter dito, Pai, manda alguém para terminar, para acabar matar com esses homens maus. Mas não. Jesus pede que misericórdia. Jesus pede perdão por aqueles que estão perfurando as suas mãos, seus pés, aqueles que estão batendo em Jesus. E Jesus pede misericórdia. Por que Jesus pede isso, irmãos? Porque Jesus diz, aprendam de mim, sou manso e humilde. Mansidão, irmãos, é algo que Deus deseja plantar na nossa vida, e que Deus deseja, irmãos, que sejamos mudados e que sejamos transformados. Observa bem, irmãos, quando Jesus diz o seguinte, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Observe bem atentamente que não apenas isso, mas os ensinamentos de Jesus são baseados nisso. Por exemplo, Jesus diz o seguinte, se alguém bater na tua face, o que a gente deve fazer? Oferecer o outro lado. Bateu no lado direito, oferece a esquerda. Mas como assim? Não, é que nós vivemos na cultura o seguinte, bateu, levou. Bateu no lado, vai receber, vai ter troco. Nós somos, meus amados, uma cultura do revidar. Nós somos a cultura que faz e que conduz, irmãos, à lei do troco. Deu, recebeu, bateu, levou. Mas Jesus está dizendo o contrário. Jesus nos ensina que deve ser e precisa ser o contrário. Jesus diz, Mateus 5,39, eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas qualquer que bater na tua face direita, oferece também a outra. E o verso 40, e ao que quiser pleitear contigo, tira-te a túnica, larga também a capa, ou seja, me dá a tua túnica, oferece também e dá a tua capa. Ele vai dizer o seguinte, se te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele duas milhas. Se mandou você andar 1000 metros, anda com ele 2000 metros. Versículo 41. Então, meus amados, ser manso
é ter as suas emoções ou ter o seu poder sob controle divino, dentro do querer de Deus e da vontade de Deus. É ter a sua autoridade, é ter o seu coração sob o controle do coração de Deus. E a Bíblia vai fazer promessas que diz o seguinte: dos tais é o reino, ou seja, a maneira de conquistar o reino de Deus. Esse é o propósito pela qual Deus tem para nós, irmãos. É através da mansidão e tendo em nós o coração de Deus. Nós precisamos disso. Nós carecemos disso. Porque dos tais é o reino de Deus. Os mansos são aqueles que podendo revidar, eles não exercem a violência. Podendo revidar, eles não usam a força de revidar, a autoridade que têm, para fazer isso, mas pelo contrário. E os discípulos, certa vez, eles fizeram uma pergunta, quando eles foram no território dos samaritanos. Lucas capítulo 9 vai falar isso. Eles foram para a terra dos samaritanos, e os samaritanos não receberam. E aí os discípulos chegam para o Senhor Jesus e dizem assim: Senhor, tu quer que nós venhamos orar e pedir a Deus que desça fogo do céu e consuma eles? Aí o Senhor Jesus responde para eles: vocês não sabem que geração vocês são. Vocês não sabem que espírito sois. Meus amados, Jesus, ele fez questão de dizer que nós devemos tomar sim o seu jugo. Os discípulos queriam que derramasse fogo, que destruísse, que matasse eles. E não foi o que Jesus fez. Não foi. Os discípulos quiseram, e eu digo, quantas vezes nós queremos agir assim, Senhor, que destrua aquela pessoa, que seja morta. Às vezes quem fez trouxe para nós alguma coisa lá no passado, e às vezes acontece uma desgraça, a gente vai dizer, ó, bem feito. A pessoa aprontou, ó, bem feito. Aquela desgraça, irmãos, parece que a pessoa está tendo uma atitude de alguém que está não apenas rogando uma praga, mas parece que a pessoa está fazendo, né, como alguém que faz um trabalho de magia negra, voodoo, alguma coisa para prejudicar a vida da pessoa. Quando se alegra na desgraça do outro. E o ser manso, eu não me alegrar não com a desgraça de uma pessoa, mas pelo contrário, eu desejo que aquela pessoa vá bem, que aquela pessoa possa melhorar. E é isso que Jesus vai ensinar a respeito da oração. E Jesus traz a lei. Jesus fala como a lei diz, né, olho por olho, dente por dente. Jesus vai trazer, irmãos, algo diferente. E o Senhor Jesus vai dizer, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, diz o Senhor Jesus. Precisamos aprender dele. Então eu digo, irmãos, que superior não é quem pisa nos outros, mas é quem pode pisar, mas não pisa. É quem tem o poder para destruir uma pessoa, mas ela não usa esse poder, porque ela está sendo dominada pela mansidão. E é isso, meus irmãos, que Deus deseja ao nosso coração, à nossa vida e à nossa alma. É quando a gente consegue dominar a força da ira, da raiva, que está alojada lá dentro da gente. A gente consegue manter o controle ali dentro tranquilo. E em vez de usar a ira, a gente usa o quê? A mansidão que Jesus quer que a gente venha a ter. Meus amados, a promessa que Jesus traz, e ele diz, bem-aventurados os mansos. E aí Jesus vai dizer por quê? Porque eles possuirão a terra. E eu digo, irmãos, nem todos possuirão a terra. Muitos vão possuir, ao contrário da terra, ao contrário da promessa de Deus, muitos vão possuir a perdição eterna. Muitos irão porque na sua vida tem a grande dificuldade de conseguir perdoar. Eu digo que a capacidade de perdoar, irmãos, é aquilo que temos no nosso coração de mansidão. Um coração que não é manso, ele não perdoa. Ele vive carregado de ira, de raiva, de rancor. Aquela pessoa que não dorme direito, porque tem ira no coração, tem raiva no coração. Mas quando a gente tem, irmãos, mansidão, certo? A gente tem mais facilidade para poder perdoar. Não é questão apenas de facilidade, entendeu? Não, porque perdão não é sentimento, não é emoção. Perdão é uma questão de obediência. E ser manso, que Jesus está trazendo aqui para nós, é isso, ok? Então, meus amados, mansidão não é sinônimo de fraqueza, não é sinônimo também de covardia. Ao contrário, é uma virtude que Deus deseja plantar
que Deus quer colocar na nossa vida. Deus, irmãos, que é todo poderoso, Deus é grande, é tremendo, Deus é manso, Deus é misericordioso conosco, ao ponto de ter dado o seu Filho amado Jesus, para ter morrido por nós naquela cruz, e ter entregue a sua vida por nós. Jesus, ele foi manso com a mulher que os religiosos trouxeram para ser apedrejada e ser morta, e eles viram aquela mulher agonizando, com um monte de pedradas, e Jesus diz para aquela mulher: nem eu te condeno. É ser manso. Poderia condenar, mas não condenou à morte. Ele foi manso com o cego. Na cultura judaica, o cego é uma pessoa amaldiçoada por Deus. A pessoa que tem um defeito físico era amaldiçoada por Deus na cultura judaica. Se a pessoa era uma pessoa muda, surda, cega, ou com alguma deficiência, era considerado um amaldiçoado por Deus. Então Jesus poderia, não é amaldiçoado, não pode nem chegar. Jesus toca no leproso. Os leprosos eram considerados também que alguém que estava em rebeldia contra Deus, em desobediência contra Deus, por isso que as coisas davam ruim. A cultura judaica é o seguinte: se você está mal, é porque você aprontou alguma coisa que desagradou a Deus. Aí Jesus, irmãos, ele é manso para com o cego. Ele chama o cego. Ele atende ao cego. Jesus foi manso com as crianças. Quando os discípulos mandavam que as crianças saíssem dali, Jesus trouxe para ele as crianças. Jesus era manso, irmãos. Pedro negou Jesus, e Jesus poderia, depois de Pedro ter negado, Jesus poderia ter dito para Pedro: Pedro, não quero mais saber de ti, não tem mais chance para ti, não tem mais oportunidade para ti. E aí, meus amados, Jesus, depois que Pedro negou, Jesus vai atrás de Pedro. Prepara e espera Pedro lá com pão, com peixe, prepara uma comida, prepara uma refeição, prepara uma alimentação para Pedro, e ainda passa para Pedro a confiança de cuidar do rebanho. Eu digo isso aqui, meus irmãos, é fruto de ser manso, de dar oportunidade, dar mais uma chance, de dar ocasião. Meus amados, Jesus foi manso. Às vezes o que acontece com muitas pessoas, parece que tem um rei na barriga. Eu digo, irmãos, a pessoa tem rei na barriga porque falta Jesus no coração. Se Jesus estiver no coração, não vai ter rei na barriga. Se Jesus está coordenando, está comandando a nossa vida, irmãos, é porque Ele sabe o que é melhor, Ele sabe quais são as características pela qual nós precisamos ser moldados, transformados pela Sua palavra. Quando pregaram Jesus na cruz, Ele foi manso. Quando Ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Talvez se fosse um de nós pregado naquela cruz, meu Deus, aquela dor, aquela agonia. A gente, quem sabe, marcaríamos rosto. Não, depois que eu saí, né, como lá no colégio, né, na escola, depois da aula, eu vou te pegar lá na rua. Não, irmãos, não arde numa vingança. Jesus não foi para a cruz com o coração cheio de ódio, de raiva, mas Ele foi manso. A Bíblia compara em Isaías que Ele foi como um cordeiro ao matadouro. Mais ainda, foi como um cordeiro mudo, e Ele não abriu a sua boca. Quando Herodes o interroga, Ele nada responde. Quando Pilatos interroga, Ele nada responde. Pessoas fizeram acusação contra Ele, Ele ficou mudo, Ele ficou calado. Alguém manso. Ele poderia dizer: sim, eu sou o Cristo. Ele não estaria mentindo. Sim, eu sou o Filho de Deus. Sim. Ele poderia, brabo, irritado, agir assim, mas Ele não agiu. Agiu de maneira mansa, diante dos seus acusadores. E Ele, meus amados, que vai nos ensinar que nós precisamos disso. O apóstolo Paulo, irmãos, ele vai dizer aos romanos, diz o seguinte: não pagueis a ninguém o mal com o mal. Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens e não pague o mal com o mal. O apóstolo Paulo ainda vai ensinar e vai deixar, né, a justiça por conta de Deus. Ele vai dizer o seguinte: jamais fazê-lo com as mãos próprias. Ele diz o seguinte: não vos vingueis uns dos outros. Não vos vingueis. Diz assim: deixa a vingança com Deus. É Deus que vai vingar. É Deus que vai fazer, porque a justiça que eu faço com as minhas mãos, eu estou deixando Deus de lado. Deus não vai fazer a justiça. Então, irmãos, é o confiar em Deus e na justiça que Deus tem. Romanos capítulo 12, versículo 19. Depois Provérbios 25, verso 21, diz: procedendo assim, amontoarás brasas sobre a tua cabeça,
E o maior exemplo de mansidão, irmãos, realmente foi dado pelo Senhor Jesus. E Ele deseja que nós sejamos modelados, transformados, que nós venhamos receber isso para glorificar o seu nome, amém? E Ele vai dizer ainda mais, logo depois que Ele fala lá em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, verso 38, o Senhor Jesus vai dizer: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te ferir a face direita, oferece a outra. E eu digo, irmãos, aquela cultura o bateu, levou, e Jesus diz: não, não tem isso. Jesus diz, irmãos, que nós não devemos fazer isso, que quando a gente oferece o outro lado, é fruto de uma mansidão no nosso coração. Meus amados, é levar no prejuízo, é carregar o prejuízo, mas tomar e viver para glorificar o nosso Deus. Então, irmãos, a verdadeira mansidão, a qual Jesus fala, ok? Ela não aceita o revide, ela não aceita pagar o mal com a mesma moeda. Não se apaga, como a gente diz, né? A gente não apaga o fogo com gasolina. Não se apaga um fogo com gasolina, mas se aplaca a violência. E não se aplaca a violência com mais violência, mas sim através do amor de Deus, da sua graça, é que nós vamos entender, ok? Então, só com resposta não violenta pode a gente quebrar a cadeia, né, da violência e tudo mais. E Jesus levou, irmãos, esse ensinamento até o fundo, até o ponto de poder ensinar aquilo que diz lá em Mateus 6,43. Tendes ouvido o que foi dito, amará o teu próximo e poderá odiar o teu inimigo. É o que vocês ouviram, é o que o judaísmo ensinou. Mas eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos, fazei bem aos que odeiam, orai pelo que vos maltratam, pelo que vos persegue. E é nessa cultura, irmãos, que nós vivemos, a cultura do bateu, levou, a cultura do dar o troco. Não é isso que Jesus vem nos ensinar, mas bem pelo contrário. Jesus vai nos ensinar, irmãos, que nós devemos perdoar, que nós devemos construir exatamente os valores de Deus na nossa vida. Por quê? Bem-aventurado, felizes são aqueles que são mansos. E o que Deus quer com isso? Ele quer que o nosso coração seja feliz. Ele quer que o nosso lar seja feliz. Ele tem um plano para a nossa vida, para você, um plano de fazer que a nossa vida seja completa e seja feliz. E qual é o segredo disso? Da mansidão. É fácil? Não, não é fácil, mas é fruto, meus amados, de um agir e da graça de Deus. A velha natureza, a natureza decaída humana, esperneia e não quer isso. A natureza humana quer reagir, ela quer se vingar, quer revide, né? Quer beber o sangue do outro. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Os valores que Jesus ensina, irmãos, são diferentes. E é para nós vivermos aquilo que Ele tem no seu propósito. Ok? Então, irmãos, como disse um dos patriarcas da igreja, um dos pais da igreja, Agostinho, ele disse que aquilo que é impossível à natureza, é possível à graça de Deus. E através da graça, é por intermédio da graça de Deus, que a gente deve e pode vencer. Ok? Meus amados, então Jesus, nessa condição dele, na maneira dele, a forma dele de ser manso, é que ele conquistou mais gente do que Nero, muito mais do que Alexandre o Grande, muito mais seguidores do que Hitler ou qualquer outro ditador na história. Por quê? Através da sua mansidão, porque o seu reino é diferente. E para nós terminarmos, meus irmãos, a cruz de Jesus foi o último sinal visível da sua mansidão. Porque ele poderia ter revidado, mas ele não revidou. Ele poderia ter dado de frente com eles, e Jesus não fez. E é nisso que está o resultado de ser manso. Posso fazer, mas eu não faço. Eu posso usar o meu braço para me vingar, mas eu não vou me vingar. Eu posso tomar atitudes de realmente fazer a vingança existir, mas eu não faço. Eu posso, mas eu não vou fazer. É isso, meus irmãos, que Jesus deseja plantar na nossa vida. Então Jesus naquela cruz, ele mostrou exatamente o que é ser manso. Agiu com mansidão. E ele exercitou o poder e não usou a violência. Ele não pediu fogo do céu, que nem os seus discípulos. Ele não aceitou também a espada como instrumento de vingança. Quando Jesus foi preso lá no jardim do Getsemane, onde ele estava, vieram os soldados romanos para prendê-lo, juntamente com a turba de homens para prender. Veio Judas junto com ele, e Judas chega e dá um beijo nele, e Jesus pergunta: amigo,
o que viesse. Ainda chamou Judas de amigo. Mais ainda, quando aqueles soldados vieram a prender Jesus, irmãos, ele se entregou. Ele poderia ter feito algo ali, sumido dali, através da sua presciência, ele poderia ter atravessado, fugido, ele não fugiu, ele se entregou. Jesus sabia que eles estavam vindo. Ele já falou na janta, olha, um de vocês vai me trair, ele sabia que era Judas. No momento que Judas sai, Jesus já sabia. Jesus, irmão, sendo onisciente, tendo todo o conhecimento, Jesus poderia, muito bem, vou vazar daqui, vou sair daqui, eles não vão me achar. Mas Jesus cumpriu o propósito de Deus. Para obedecer, precisa ser manso. E é essa característica, irmãos, que em Jesus nós encontramos. O verdadeiro manso. A quem deve ser o nosso exemplo, a quem deve ser o nosso modelo, a quem nós devemos olhar e observar Jesus. E Jesus diz o seguinte: se alguém quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Naquele momento em que Jesus estava lá no Getsemane, os soldados prenderam, a Bíblia diz que Pedro puxou da espada, e a Bíblia diz que ele feriu um golpe e acertou um dos soldados que estava ali, um dos servos do sumo sacerdote. E Jesus disse para ele: guarda a tua espada. Guarda a tua espada. Jesus não usou a espada. Jesus não venceu, não lutou com espadas. Ele não usou armas humanas, mas ele venceu, irmãos, através dessa virtude chamada mansidão. E ele conquistou o nosso coração. Aí eu fico imaginando nós chegando a Jesus cheio de pecado, com a vida toda errada e toda torta. Aí Jesus começa que você está vindo para mim, mas você tem isso, tem isso, tem isso, tem mais isso, tem mais esse monte de pecado, um monte de coisa que você fez. Não, Jesus nos abraçou. Jesus nos aceitou. Sabe por quê, meus irmãos? Por causa da sua mansidão. E há muitas pessoas que estão chegando. Os filhos da paz, as casas de paz. Como é que estão vindo todos arrebentados? Com a vida destruída. Com tantos males, tantos problemas. E o que nós vamos fazer? Vamos abrir os nossos braços. Dizer, olha, nós já estávamos muito pior que isso aí. Mas a graça do Senhor Jesus nos salvou. Jesus nos libertou. E Ele quer nos transformar. E Ele quer nos ajudar. Então que hoje, meus amados, a nossa oração seja pedir para o Senhor perdão. Porque quantas vezes a gente deixa de lado aquilo que Jesus nos ensina. E aí Jesus desafia os seus discípulos. O Ministério de Louvor já pode passar para cá. Jesus, ele desafia os seus discípulos. Neguem a si mesmo. Tome a cruz de vocês. E me sigam. É isso, meus amados, que nós necessitamos e precisamos. Amém? Sermos transformados por Deus, sermos transformados pela sua palavra, e que a mansidão de Jesus, ela venha ao nosso coração. Amém? Vamos buscar em Deus, vamos orar a Deus. Eu convido você, vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor e pedindo a sua bondade e buscando a sua misericórdia. Amém? Deus é bom, Deus é sempre bom, gracioso e maravilhoso, incomparável e inigualável é o nosso Deus com o seu grandioso amor. E Ele vai dizer: bem-aventurados, felizes os mansos. Amém? Vamos pedir que o Senhor encha o nosso coração da mansidão que Ele tem para nós. Amém. E do que Ele deseja. Vamos orar?